Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e na videoaula de hoje vamos falar sobre equilíbrio de fases. Vamos começar logo depois da abertura. Bem, a primeira coisa que é importante no estudo de equilíbrio de fase é a gente entender bem o que é uma fase. Uma fase é uma forma de matéria que é uniforme em termos de composição química e estado físico. E a gente sabe que as substâncias elas exibem fases diferentes, como a sólida, a líquida e a gasosa. Então, se usarmos como exemplo a água, ela pode existir na forma gasosa e ela pode mudar para a chamada fase líquida se ela sofrer uma chamada transição de fase. Estamos aqui abreviando por TF. A água líquida, por sua vez, ela pode sofrer uma outra transição de fase e ir para a fase sólida, onde pode existir na forma de gelo 1, gelo 2 e várias formas diferentes, várias fases diferentes da água sólida. Um outro exemplo interessante é o carbono. Ele pode existir na forma de grafite e pode sofrer uma transição de fase para a forma de carbono na forma de diamante. E a gente pode, portanto, ser conduzido à seguinte pergunta: o que é uma transição de fase? Bem, uma transição de fase é uma mudança espontânea de uma fase para outra e que ocorre a uma temperatura específica uma vez que a pressão foi definida. Observe que eu coloquei aqui em negrito a palavra mudança espontânea de uma fase para outra. Quando a gente fala de mudança espontânea, isso nos conduz direto ao conceito da energia livre de Gibbs, representado pela letra G. Essa função termodinâmica foi objeto de um outro vídeo. Se você não assistiu, você pode ver aqui pelo card e assistir depois. Essa função energia livre vai nos dizer qual é a direção da mudança espontânea de um processo. Quem viu o vídeo já sabe que é na direção de diminuir essa energia livre. Portanto, usando novamente o exemplo da água, quando a gente tem a pressão de uma atmosfera e uma temperatura menor do que 0 graus Celsius, a gente sabe que a energia livre molar da água na sua forma sólida é menor do que a energia livre molar da água na sua forma líquida. Portanto, a direção de diminuir a energia livre, ou seja, ter uma variação negativa na energia livre, é a água líquida se transformar em sólido. E o oposto acontece nessa mesma pressão de uma atmosfera, porém quando estamos numa temperatura maior do que 0 graus Celsius, agora aqui a energia livre molar da água sólida é maior do que aquela do líquido. Portanto, a tendência natural de ir para uma menor energia livre é o sólido se converter em líquido. E a gente sabe que é isso que acontece. O gelo derrete numa temperatura acima de 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Muito bem. Portanto, a gente está em condições de entender o que é que a gente chama de temperatura de transição. É simplesmente a temperatura onde a energia livre de uma fase é igual à energia livre de outra fase. Novamente, usando o caso da água como exemplo, a energia livre molar da água sólida é igual à energia molar da água líquida apenas na temperatura de T igual a 0 graus Celsius, na pressão de uma atmosfera. Então, a chamada temperatura de transição entre o sólido e o líquido é a temperatura quando a gente tem essa igualdade entre as energias livres das duas fases associadas à transição. Bem, vamos fazer aqui uma observação para lembrar que nem toda transição de fase que é termodinamicamente favorável é cineticamente viável. Então veja o caso, por exemplo, aqui do carbono. Vamos voltar novamente ao carbono na forma de grafite e diamante. A gente sabe que a energia livre molar do diamante é maior do que o do grafite. Então a tendência termodinâmica é da transformação de diamante em grafite. Porém, a gente sabe que na temperatura de 25 graus Celsius na atmosfera, o diamante simplesmente não se converte direto a grafite. Isso significa que existe uma chamada fase metastável, que é exatamente essa que o diamante é um exemplo. São fases que são termodinamicamente instáveis, porém são cineticamente não viáveis. Ou seja, do ponto de vista de velocidade de transformação, não há viabilidade do diamante se transformar em grafite numa escala curta de tempo, né? Então, todas essas substâncias que são instáveis do ponto de vista termodinâmico, mas que demoram muito, portanto, parecem ser estáveis, a gente diz que representam uma fase metastável. Bem, vamos aprofundar mais nessa questão de equilíbrio entre fases e vamos usar aqui como exemplo um líquido que está aprisionado dentro de um recipiente, que está fechado, e aqui esse líquido ele vai começar a evaporar.
principalmente as moléculas que estão aqui na superfície, né, que não estão tão presas às demais, vão ser as primeiras a ir para a forma de vapor. Quando isso acontece, a gente tem aqui já uma pressão inicial. Bem, o que é que acontece é que com o passar do tempo, mais moléculas vão evaporar, você vai ter que a velocidade de evaporação vai ser maior do que as poucas moléculas que condensam. Então, neste caso, você vai ter uma outra pressão diferente da inicial. Por que diferente? Porque algumas moléculas estão voltando para o líquido. Bem, e se você continua com esse processo, você vai chegar num momento em que você vai ter a velocidade de evaporação igual à velocidade de condensação. E é isso que representa essa última figura. Você tem aqui várias moléculas indo para a forma de vapor, colidindo com a superfície do vidro e retornando à fase condensada. São justamente essas com as setas em vermelhas. Então, nesse caso, a gente tem um momento em que se estabelece o chamado equilíbrio dinâmico entre as fases líquida e vapor. Bem, esta condição aqui em particular, quando foi atingido esse equilíbrio, esta pressão é o que a gente chama de pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é a pressão de um vapor em equilíbrio com a sua fase condensada, que pode ser tanto sólido como líquido, a uma temperatura em particular. Bem, dependendo obviamente de quem é o líquido ou de quem é o sólido, essa pressão de vapor vai mudar. Então, nessa tabela, por exemplo, a gente vê a 25 graus Celsius para diferentes substâncias os seus valores de pressão de vapor. Observe que, por exemplo, aqui na primeira linha, o mercúrio tem uma pressão de vapor muito baixa em torres Celsius, o que indica que a maior parte das moléculas preferem estar na forma líquida de mercúrio, a temperatura ambiente. E no caso da água, a sua pressão de vapor é 23,8 torres Celsius. Observe que tanto o etanol, como o metanol, como o benzeno possuem pressões de vapores maior do que a água, o que está apontando a uma maior facilidade com que o etanol, o benzeno e o metanol têm de ir para a fase de vapor, comparado com o caso da água. Bem, claro que mudando a temperatura vai haver um impacto na pressão de vapor. Então essa tabela aqui mostra, por exemplo, da água, qual é o comportamento da pressão de vapor aqui nessa última coluna, na medida que a temperatura aumenta. Na medida que a temperatura cresce, a pressão de vapor também vai aumentar, porque você está dando mais energia para que as moléculas possam ter maior facilidade de romper na fase condensada e ir para a fase de vapor. Bem, vamos agora ter o processo de ebulição, que é a condição de passagem livre da fase líquida para a fase de vapor. Então, essa passagem livre significa uma passagem espontânea. Então, isso significa que a energia livre molar da água líquida ela é maior do que a energia molar da água na fase gasosa. Então, a busca para uma menor energia livre é justamente a conversão de água líquida em água gasosa em temperaturas maiores do que 100 graus Celsius e 1 atmosfera. Vamos definir a chamada temperatura de ebulição, que é a temperatura em que a pressão de vapor de um líquido é igual à da pressão externa. Mas qual o valor da pressão externa? Bem, dependendo do valor da pressão externa, a gente pode definir a chamada temperatura normal de ebulição, representado por T índice B, que é a temperatura de ebulição quando essa pressão externa é 1 atmosfera. Então, nesse caso, a temperatura de ebulição normal da água líquida é 100 graus Celsius. E veja só, se essa temperatura externa é menor, a gente pode definir, por exemplo, a temperatura padrão de ebulição, representado por T índice P, que é a temperatura de ebulição quando essa pressão é 1 bar. E observe que 1 bar é menos que 1 atmosfera, é 0,987 atmosfera. Então, se a pressão externa é menor, vai haver uma oposição menor para que o líquido vá à forma de gás. Portanto, não é necessário chegar a 100 graus Celsius para entrar em ebulição. No caso, se a pressão externa é 0,987, essa temperatura é de apenas 99,6 graus Celsius. Portanto, se você tem numa certa região, você está a nível do mar, então você está a uma pressão de 1 atmosfera, a temperatura de ebulição, por exemplo, da água é 100 graus Celsius. Se você vai para uma altitude maior, por exemplo, aquela típica do Monte Everest, em torno de 8.800 metros de altitude, lá em cima a pressão externa é bem menor, é 0,32. Como consequência, você tem uma queda muito mais acentuada na temperatura de ebulição. Ela é agora apenas 71 graus Celsius. Vamos agora fazer uma outra definição interessante, importante, que é a chamada temperatura e pressão crítica, que é a temperatura e a pressão nas quais as superfícies entre as fases desaparecem. Observe aqui neste exemplo dessa figura, você tem aqui um sistema fechado e você tem um líquido e a gente consegue perceber até que ponto é o líquido, é essa parte do azul mais escuro,
e a gente consegue distingui-lo do vapor que está acima dele, porque a gente consegue perceber essa região onde é caracterizado o líquido e aquela acima dela onde é o vapor. Muito bem, se você aquece esse sistema aqui, o que vai acontecer vai ser que dentro desse sistema selado vai haver uma diminuição aqui da quantidade do líquido e vai haver um aumento da densidade do vapor. Se você continua isso, por exemplo, se esse líquido é o caso da água, e você chega a temperatura de 374 graus Celsius e a pressão de 218 atmosferas, observe o que acontece da figura B para C, é que você perde essa separação entre as duas fases. Ou seja, alcança-se o estágio em que as duas densidades são iguais e a interface entre esses fluidos foi embora. Observe que a gente não está muito acostumado com as chamadas temperaturas e pressões críticas, mas observe que nesta tabela a gente tem a oportunidade de apreciar algumas temperaturas e pressões críticas de algumas substâncias. Na primeira coluna são dadas as substâncias, na segunda a temperatura crítica em graus Celsius e, por último, a pressão crítica em atmosfera. Note aqui, por exemplo, as primeiras linhas, que são gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, e as temperaturas são todas abaixo de zero e as pressões são acima de 1 atmosfera. E para todas as outras também, as temperaturas e pressões críticas não são aquelas em que a gente está muito acostumado a trabalhar, né? Porém, tem uma delas aqui que se destaca em relação às demais, que tem uma temperatura crítica bem próxima da temperatura ambiente, que é o caso do CO2. Sabe que o CO2 é uma molécula linear. Você tem o carbono no centro e os átomos de oxigênio nas extremidades. E nós sabemos que existe uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então você tem uma polarização de cargas negativas aqui na extremidade e uma carga positiva aqui no centro. Então a gente pode estabelecer um chamado momento de dipolo das ligações carbono-oxigênio, que aqui do lado direito aponta para o lado direito e aqui desse outro lado aponta no sentido contrário para o lado esquerdo. Porém, como eles são de magnitudes iguais, eles se cancelam, de forma que o momento de dipolo total da molécula de CO2 vale zero. Portanto, o CO2 é uma molécula apolar, atóxico muito interessante para ser trabalhado em processos químicos de separação. Bem, vamos definir a chamada temperatura de fusão. Essa é a temperatura onde as fases líquidas e sólidas coexistem, e nesse caso significa que, no caso da água, pressão de 1 atmosfera e temperatura de 0 graus Celsius é a condição em que você tem uma igualdade entre a energia livre molar do sólido e do líquido. Vamos definir aqui, por último, o chamado ponto tríplice, representado por T índice 3, que é um estado, ou seja, um conjunto de valores de pressão e temperatura em que as três fases coexistem em equilíbrio. Então, veja só, nessa figura aqui para a água, a gente tem aqui esse gráfico da pressão no eixo Y contra a temperatura no eixo X, e esse gráfico é um chamado diagrama de fase. E o que a gente tem aqui nesse diagrama de fase são regiões, domínios, onde você tem cada uma das fases na sua forma mais estável. Então, por exemplo, aqui você tem temperaturas elevadas e a baixa pressão, o vapor. Se você aumenta a pressão, você vai condensar, o vapor cruza e vai para a forma líquida. E se você tem um líquido e você diminui a temperatura, você congela e vai para a forma de gelo. Então, o ponto crítico é exatamente essa região aqui, em que você tem a coexistência tanto de gelo, como de líquido, como de vapor. E isso acontece quando a pressão é de 0,0061 atmosfera e a temperatura de 0,01 graus Celsius. Veja bem, muito melhor do que mostrar esse ponto é você ver um vídeo onde um experimento é realizado em que quando você atinge essa pressão e essa temperatura, consegue-se observar dentro da amostra a presença do gelo, do líquido e do vapor. Portanto, eu sugiro fortemente que você assista a este outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo atual. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um forte abraço a todos.